Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, que é considerado dia 8 de março, que foi ontem. E aqui a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, também vice-presidente da Missão Cariri para Cristo, sauda todas as mulheres, não só as cristãs, mas todas as mulheres espalhadas na face da terra, com a paz do Senhor Jesus, paz que excede todo entendimento, paz que deve ser divulgada na história de vida de cada um, e isso no seu dia a dia, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado em todas as coisas. A ação da mulher deve ser uma ação de exaltar e bendizer o nome do Senhor em todo tempo e lugar, porque Deus criou esta ajudadora para o louvor da glória dele. Nós vamos refletir nesta manhã no texto que se encontra em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao verso 31, que tem por título o louvor da mulher virtuosa. Isto de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra. Mas o que nos diz o texto? Por que ela é tida como mulher virtuosa? O texto descreve que é uma mulher que deixa exemplo para todas as mulheres. É a mulher que deixa exemplo para aquela que declara que é serva do Deus Altíssimo, aquela que cuida da sua casa, aquela que cuida dos seus filhos, aquela que cuida do seu esposo, aquela que está pronta para bendizer o nome do Senhor. Nos diz o texto, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dê a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Na Bíblia de Estudo, Igreja Primitiva, faz um destaque a este tipo de mulher virtuosa, dizendo que essa é uma tradução de duas palavras hebraicas. A primeira palavra é Eshet, que significa mulher ou esposa, e Tchavé, que significa vigor, poder, riqueza ou força. Num livro onde prevalece temas masculinos, o final traz um acróstico alfabético sobre a esposa ideal. O autor descreve várias características de uma mulher virtuosa e de nobre caráter, a quem o estudioso contemporâneo Robert Alto chama de guerreira do lar. Além dessa colocação, queremos enfatizar que na Bíblia de Estudo, Thomas Nelson, ele faz uma colocação para todos os versículos, desde o 10 até o 31, descrevendo todos os destaques, ou o que é visto como virtude na vida desta mulher, que é um exemplo para a sociedade, que é um exemplo para todas as mulheres, independente de ser esta mulher cristã ou não. O Senhor fez a mulher para ser ajudadora ou auxiliadora. E auxiliar a quem? Auxiliar o seu marido. Auxiliar nas atividades que compreende a jornada de uma família, de um lar, em que o esposo é o sacerdote, mas ela é auxiliar deste sacerdote, para que a sua casa seja uma casa abençoada, para que os seus filhos sejam filhos que andem no temor do Senhor, para que
todo o grupo familiar exalte e glorifique ao Senhor com as suas atitudes. Queremos enfatizar que neste livro, de acordo com a Bíblia Visual com Infográfico, ele vem destacar, nesses 31 capítulos, 5 ideias centrais, dizendo que a primeira ideia central é aquele que busque a sabedoria e evite fazer tolices. Você encontra um exemplo na mulher virtuosa, que é descrita no capítulo 31, do verso 10 ao 31, que foi lido. Uma mulher que busca trazer exemplo para todos aqueles que a cercam. Veja que é citada tanto pelos filhos como pelo esposo, o exemplo desta mulher. Uma outra ideia central que encontramos no livro de Provérbios é: sem Deus não há verdadeira sabedoria. Você vai contemplar que, seguindo o exemplo do texto que citamos de 1 Coríntios 10, 31, esta mulher mostra em todas as suas ações que ela busca exaltar e bendizer ao Senhor, mostrando que sem Deus não há a verdadeira sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o que diz em Provérbios 9, verso 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, como já citei o versículo. E nós vemos no exemplo da mulher virtuosa que ela busca fazer da sua jornada algo que exalte e glorifique ao Senhor em todo tempo e lugar. O quarto destaque das ideias centrais deste livro é que um provérbio oferece bons princípios, mas nem sempre promessas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas é dentro do contexto de observar o que é ser sábio e vivenciar essa sabedoria no seu dia a dia, nas suas ações, onde coloca a planta do seu pé. Isto pode ser visto na descrição apresentada naquela que é dita de mulher virtuosa. Fecha o livro, ou a última ideia central deste livro é: em diversas situações se pode escolher entre responder de uma forma sábia ou de uma forma insensata, qual tem sido o comportamento ou a forma de agir diante de Deus e dos homens. O texto da mulher virtuosa vem nos trazer uma conotação, a importância do nome. Como tem visto em todos os versículos, mostrando em cada ação que esta mulher quer, em seu dia a dia ou em sua caminhada, mostrar que a essência do que ela faz é para glorificar a Deus. E ela não esquece de ninguém. E ela faz uma ação que demonstra que ela apresenta um amor não fingido, e sim um amor verdadeiro. Na Bíblia de Estudo, que é Bíblia, Fé e Trabalho, faz uma conotação a respeito da lei do nome. E aí vem uma indagação a você e a mim. Veja que o nome desta mulher era um nome destacado mediante as suas ações. Como tem sido visto o seu nome? O que você tem semeado para que possa realmente receber o nome de mulher virtuosa? Na lei do nome, que é uma descrição feita na Bíblia que eu citei, de Fé e Trabalho, diz: aqui Jesus inicia uma série de ensinamentos a partir da advertência contra a hipocrisia. Devemos ler este texto em conexão ao que Lucas relata no capítulo anterior. Que capítulo? Capítulo 11 e o capítulo 12. No capítulo, isso está escrito a partir do capítulo 12, mas é recomendado que vejamos também o capítulo 11, que vai destacar: Jesus ensina a orar. Vem a questão da parábola do amigo que incomoda. Jesus encoraja a oração. Jesus e Beelzebul, que é uma comparação que é feita, e ele faz uma advertência. A volta do espírito imundo, que é a questão da libertação do ser. A exclamação de uma mulher. O sinal de Jonas. A luz do corpo, em que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, pois ele é lâmpada para os teus pés e ele é luz para o teu caminho. Jesus censura os fariseus e os escribas. Jesus adverte contra a hipocrisia, que é quando inicia o capítulo 12. Mas todos esses temas citados anteriores são ensinamentos que Jesus deixa para nós, os seres humanos, e principalmente entre seres humanos, aqueles que declaram que são filhos de Deus. Devemos ter um amor não fingido. Devemos andar de conformidade com a palavra de Deus, visto que, quando assim agimos, estamos exaltando e bendizendo ao Senhor com as nossas ações. Vale ressaltar que a hipocrisia é um resultado da ausência de honestidade e manifesta-se quando alguém tenta ser considerada como falta de sinceridade. Pouco a pouco, a falta de sinceridade corrói a integridade e leva
perda de confiabilidade. Mas, embora isso seja verdade, sempre existirão pessoas dispostas a viver se equilibrando neste trapézio da hipocrisia. Lembre-se que o bom nome é o nosso maior patrimônio pessoal e profissional. Por isso, nunca deveríamos arriscar-nos a perdê-lo. Veja que no texto da mulher virtuosa, nós contemplamos que ela não é só percebida pelos filhos, mas o seu marido a louva, dizendo que ela excede as demais mulheres. Ele fala da sua esposa com zelo, com esmero, com dedicação. E ele exalta pelas suas atitudes, pelo seu comportamento diário. Por isso, tenha cuidado com o seu nome. Ter um bom nome vale mais que muitas riquezas, como é descrito em Provérbios 22:1. E tanto o rico quanto o pobre podem ter isto, mas muitas pessoas não lhe dão o devido valor. Veja que tanto o rico quanto o pobre pode ter um bom nome. Pode ser lembrado pelo que faz, não é pelo que possui, mas é pelo que é. Ter um bom nome não significa zelar apenas pela aparência, mas se trata de construir uma reputação que carrega nossa dignidade, nossos diferenciais positivos, nossa humildade e todas as características pelas quais queremos ser reconhecidos. Se as pessoas começam a perceber que nossas palavras não correspondem àquilo que realmente somos, pouco a pouco, elas perderão toda a confiança em nós e mesmo aquilo que é verdade acabará sendo questionado. Quando você olha para o contexto, ou para o quadro, ou para a descrição que é feita a respeito da mulher virtuosa, você vai contemplar que é um quadro que traz à memória boas coisas ou boas atitudes. Você ainda contempla na Bíblia de estudo do discípulo uma descrição a respeito desse texto lido, dizendo o seguinte: este belo poema da mulher exemplar está escrito no original em forma de acróstico, ou seja, cada versículo ou grupo de versículos começa com a letra que lhe corresponde na ordem tradicional das consoantes hebraicas. Esse é um recurso poético usado com frequência considerável na literatura hebraica e que requer bastante habilidade linguística, além de produzir um efeito estilístico surpreendente no idioma original, que infelizmente não pode ser reproduzido no nosso idioma. É uma riqueza que vem descrever, através do acróstico, quem é o ser. E esse ser que está sendo evocado, ou que está sendo enaltecido, ou que está sendo lembrado, é o exemplo da mulher que, com esmero, se coloca diante do Senhor, para que a sua casa seja um exemplo para as demais que a cercam, que a conhecem. E assim, o nome do Senhor será louvado em todas as suas atitudes. Vale ressaltar ainda que na Bíblia de Estudo de Genebra, quando olhamos para esse texto, ou seja, o texto intitulado A Mulher Virtuosa ou A Esposa Virtuosa, ele descreve em seu comentário, ou seja, ela traz o comentário da seguinte forma: essa passagem, bastante conhecida e estruturada na forma de acróstico, como já citei antes, começam com as letras sucessivas do alfabeto hebraico e encerra o livro demonstrando essa beleza. A descrição da esposa competente é dividida em 3 partes principais, ou seja, a introdução está nos versos 10 a 12, que descreve o seu valor de modo geral, inferida pela escassez de mulheres desse tipo. Assim você contempla no destaque que é o verso 10, e o seu valor para o seu marido. Os versos 11 e 12, o corpo da passagem que descreve as suas atitudes ou atividades ou habilidades. Do verso 13 ao verso 27, descreve-a na produção de bens. Do verso 28 ao 31, o seu comportamento diante da sua família. Então, se você veja que ela é vista em 3 momentos, mostrando o seu dia a dia, ou seu passo a passo enquanto mulher, e como ela faz notório o que é ser visto como virtude. Então, se descrevendo a importância desse texto, do 31:10, e destacando a palavra virtuosa, queremos dizer que esse termo, ele é apresentado nos provérbios desse capítulo. Pode ser entendido mais adequadamente como virtuosa e competente. Então, ela é uma mulher que é vista como uma mulher competente,
uma mulher que busca fazer aquilo que serve de exemplo para os seus, ou seja, o esposo e os filhos, mas serve de exemplo para os demais que conhecem a sua caminhada, ou o seu dia a dia. Ela é aquela filha que pode ser dita como aquela que dá exemplo e alegra o coração dos seus pais. Uma significação mais delicada para esse termo, ou seja, para o sexo feminino, é que contempla um paralelismo com filha e deixa implícito por essa mulher andar e expressa a sabedoria que ela recebeu. E recebeu de quem? De seus pais. Antes de deixá-la, vamos contemplar que ela demonstra o que deve ser encontrado em todo filho que observa a palavra de Deus, que tem o prazer de meditar nesta palavra de dia e de noite, que tem o prazer de demonstrar que a palavra é guardada na mente e no coração, que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, e que isto é vivido, ou vivenciado, ou demonstrado em suas ações. Ações que se espera que não seja apenas da mulher, mas que seja de todos que compõem a família. Pois a mulher que teme ao Senhor, esta é uma mulher que ouve o seu esposo, que anda lado a lado com ele. Esta é uma mulher que busca ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, como é dito em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará desse caminho, deste ensinamento. Não se desviará dele, ensina. Quando você olha no contexto descrito a esta mulher, você vai contemplar que a sua ação faz com que ela seja vista como algo ou como um ser que vai além. Destacando, por exemplo, os versos do 28 ao 31. Levanta-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Seu marido a louva dizendo, olha o que o marido diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Diz mais no verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E fecha o texto, dá-lhes do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Como você tem sido vista, como você tem sido lembrada. Se você olha para você mesmo e diz, até hoje ainda não ouvi uma descrição assim a meu respeito, quero lhe dizer que nunca é tarde, quando se coloca de si no altar do Senhor e busca que o Senhor interaja em sua vida, você pode, pela graça de Deus, pela ação gloriosa do Espírito Santo em sua vida, fazer com que você dê a primazia a Deus, concretizando em sua vida o que está lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, e o Senhor fará com que resplandeça a glória dele em tua vida. E isso deve ser algo que deve ser visto na mulher cristã, na mulher que teme ao Senhor, para que em todo tempo e lugar o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Isto para a glória de Deus, para que em todo tempo e lugar seja lembrado que a mulher virtuosa é aquela mulher que Deus tirou dela o coração de pedra e lhe deu um coração de carne sensível a ouvir a sua voz. Tirou o espírito velho e lhe deu um espírito novo. E já nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que você, mulher que teme ao Senhor, não seja lembrada apenas no dia 8 de março, que é dito Dia Internacional da Mulher, mas que você seja lembrada em todos os dias da sua caminhada, mediante as suas atitudes diante de Deus, diante dos homens, e a partir do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos, de todos que lhe cercam. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.